Olá, tudo bem com vocês? Eu tenho recebido muitas perguntas no meu Instagram e a gente sempre retorna a esse tema sobre as farinhas de trigo, né? Helenice, qual farinha de trigo você usa para fazer seu fermento? Helenice, qual farinha de trigo você usa para fazer o seu pão? Eu tenho usado uma aqui que não está dando certo. Como é que eu faço para escolher a farinha? E a gente acha que farinha é tudo do mesmo saco, mas elas têm pequenas diferenças. E eu sempre digo que farinha boa é aquela que você sempre encontra perto do seu mercado. E a gente tem que aprender a trabalhar com essa farinha, né? Eu não utilizo para fazer meus pães, nem para fazer o meu fermento natural. Meu fermento está aqui, ó. Tá sempre forte, ativo, com um cheirinho bom de fermento, sempre branquinho, né? E eu utilizo uma farinha que tem aqui, que é produzida no meu estado, que é a Regina, essa farinha aqui. Tanto para fazer na hora da formação e depois na manutenção desse fermento e para alimentá-lo, eu só uso a farinha Regina. Sempre usei ela e meu fermento gosta muito dessa farinha. Então eu não fico sem, porque ela é produzida aqui no meu estado, tá? Ela é muito boa para o meu fermento. Os fermentos têm características diferentes, então a gente tem que ir testando para ver o que é melhor e com qual farinha ele se adapta. Eu desde o início fiz com ela e sempre foi assim, uma farinha espetacular para fazer o meu fermento. Tem pessoas que fazem com a Venturelli, com a Renata, com a Mirella, né, com a Rosa Branca, enfim. Tem várias farinhas, mas uma farinha, eu sempre dou esse conselho: use aquela que nunca falta no seu mercado próximo à sua casa, para você não ter que recorrer à internet, pagar um frete caríssimo, né, para fazer e continuar o seu fermento. Porque às vezes se a gente muda de farinha, o fermento já não reage tão bem e ele passa a ficar mais lerdinho, a demorar mais a dobrar de volume, né? Então use sempre a mesma farinha no seu fermento e aquela que você sempre encontra próximo à sua casa. Por isso a minha opção é uma farinha produzida no meu estado, né? Que dá super certo com o meu fermento. Mas qual é o critério então para escolher uma farinha? No meu estado não tem essa farinha. Que critério você utiliza, Helenice, para a escolha da farinha? Né? Como que eu posso escolher uma farinha que eu não tenha tanto trabalho com ela ou que ela vai me dar um melhor resultado, tanto para fazer o pão quanto para fazer o fermento. Então existe uma força que é chamada força W, que é a força das proteínas, que é a qualidade das proteínas que tem dentro dessa farinha. Nós temos duas proteínas formadoras do glúten, né? Que o glúten que é o responsável pela qualidade do seu pão, pela força desse pão, para que ele possa ter estrutura, que ele possa crescer e se desenvolver, né? Ser bem fermentado, levedado. Então isso quem permite são as duas proteínas formadoras do glúten, que são a gliadina e a glutenina. São proteínas que tem dentro da farinha de trigo. E existe uma força, um índice que é determinado, né, mundialmente pela força W. É um índice que mede essa força da proteína. Mas aqui no Brasil nós não temos na embalagem, né, na informação nutricional, que é onde tem todas as características da proteína, da farinha, nós não temos essa indicação de força W, tá? Nós temos proteínas, nós temos os açúcares, as gorduras totais, fibras, os minerais que contém dentro da sua farinha, mas não tem a força W. Então, como é que eu faço? Né? Se não me engano, é só uma farinha no Brasil que tem indicado na embalagem a força W, que é a Globo Superiore. Tem a força W de 300. É uma farinha muito forte. As outras farinhas que eu conheço, que tem aqui no meu estado, não existe
essa indicação da força W. Então, como é que eu vou fazer para escolher uma farinha que tem um pouco mais de qualidade, que tem essas proteínas com um pouco mais de qualidade? A primeira maneira é testando. Você tem que testar a sua farinha, porque nem sempre a farinha que eu já testei, que são farinhas que tem próximo a minha aqui, e normalmente, olha, eu utilizo a rosa branca, eu gosto muito da rosa branca, essa de saquinho verde de plástico, tá? Que é a rosa branca premium. Ela é uma farinha que eu gosto muito de utilizar nos meus pães, tenho muito sucesso com ela. A Venturelli, que é uma queridinha, Venturelli puríssima, tá? Elas já estão até no final, todas duas, porque eu uso bastante, tem até que comprar. Então, são farinhas que eu utilizo muito, né? E que são farinhas de uma qualidade muito boa. Essas proteínas que contém a gliadina e a glutenina dessas duas farinhas são de qualidade superior. Tá? E tenho testado agora também essa farinha que tem chegado no meu mercado próximo à minha casa, a Adria. Gostei muito dela também. E outras, a Renata, eu já testei, muito boa, a Fina, são farinhas de qualidade muito boa, são todas farinhas nacionais. Eu não utilizo farinha importada para fazer, nem o meu fermento, que no meu fermento eu uso sempre a Regina, e nem para fazer os pães, que eu uso essas que eu acabei de mostrar para vocês, tá? Que são farinhas de qualidade muito boa e me dão um pão de qualidade também maravilhosa, qualidade excepcional, de miolo, de casca, de crescimento, de salto de forno, né? Uma boa farinha, ela vai te dar um excelente salto de forno. O salto de forno é a última fermentação do pão dentro do forno, né? Normalmente os pães, eles sofrem 4 fermentações. A primeira fermentação, assim que você coloca o fermento na sua mistura, já começa a fermentar a massa. A segunda fermentação, quando você está manipulando, fazendo dobras, né, e modelando esse pão, é a segunda fermentação. A terceira fermentação que acontece dentro da geladeira é a longa fermentação. O pão é rústico, o pão italiano, os pães de fermentação natural, a gente faz a longa fermentação dentro da geladeira. Ele passa ali 12, 16 horas dentro da geladeira até chegar no ponto ótimo de fermentação. E a última, quando você coloca o pão no forno, é o salto de forno. Quando o interior deste pão atinge 60 graus, as leveduras e bactérias contidas aqui no nosso fermentinho, elas são inativadas, elas morrem, aí então para a fermentação, é a última fermentação. Então, para esse salto de forno e para todas essas fermentações acontecer de forma a ter um resultado muito bom no seu pão, como é que eu faço para escolher essa farinha de trigo? Já que a gente não tem a força W discriminada na embalagem. Então, uma das maneiras é fazer o teste de hidratação, é saber quanto de água a farinha que você está utilizando aguenta de água. A quantidade de água é muito importante para a qualidade do pão, tá? Com um pouquinho mais de água, com um pouquinho mais de hidratação, seu pão fica mais macio, com uma casquinha crocante, uma qualidade superior. Então, aqui no meu canal, procure aqui o teste de hidratação da farinha de trigo e aprenda a fazer o teste. Se você não conhece a farinha que você está utilizando, faça o teste de hidratação. Assim você vai identificar a farinha que é de melhor qualidade. Outra forma de você escolher a farinha, tá? E isso é só testando, tá, pessoal? Você tem que escolher uma farinha lá no seu mercado, né, para fazer esse teste. Escolha uma ou essas que a gente já utiliza, que as pessoas, os padeiros estão acostumados a falar aqui para você, né? Tem muitos vídeos na internet falando sobre esse assunto. Então, uma das formas é fazendo o teste de hidratação, escolhendo a farinha ou aquela que você já utiliza, e faço o teste de hidratação nessa farinha. Outra forma, se você está lá no mercado e tem uma quantidade enorme de farinha, e qual que eu levo para casa, né? Então, olhe a quantidade de proteínas. Esse é o Totti. Sempre fazendo barulho, interrompendo meus vídeos. Totinho! Ah, parou.
Vamos continuar. Então, outra forma é olhando as proteínas na embalagem, aqui na informação nutricional. É uma chance, tá, de você ter uma farinha de melhor qualidade, é escolhendo farinhas que tenham mais proteínas, acima de 5 gramas de proteína em 50 gramas de farinha. Tá? É uma chance de você levar para casa uma farinha de uma qualidade superior. Por exemplo, a farinha Venturelli, procure essa aqui já está no finalzinho, tem de comprar farinha. A farinha Venturelli, ela tem 6,4 gramas de proteínas em 50 gramas. Então, a chance dessa farinha que tem um pouco mais de proteínas ser melhor é muito maior do que uma farinha que tenha 4 gramas, por exemplo. Então, evite farinhas que tenham menos de 5 gramas de proteínas. Essa é uma forma de você escolher e acertar, ter uma assertividade melhor na sua farinha. E quando você chegar em casa, faça o teste de hidratação, que é uma outra forma de você identificar se a farinha é uma farinha de melhor qualidade, se ela aguenta uma quantidade de água superior a 50%. Normalmente nós trabalhamos nos pães rústicos e nos pães de fermentação natural com uma quantidade de 55%, 60%, às vezes até mais. E se a farinha tiver uma qualidade superior, se essas proteínas dessa farinha tiver uma qualidade superior, tem farinhas que a gente consegue trabalhar com 70% até 80% de água. Então, por isso que é importante fazer o teste de hidratação, tá? Essa farinha, quando ela tem uma qualidade superior dessas proteínas, da gliadina e da glutenina, essas proteínas em contato com a água, elas vão formar a rede de glúten. Quanto mais forte essa rede de glúten, melhor vai ser desenvolvido o ponto de véu da sua farinha e mais estrutura e maior qualidade vai ter o seu pão. As proteínas, quando elas estão aqui dentro do seu seu saquinho, do seu saco de farinha, elas estão na forma inativas. E elas estão lá como um emaranhado, né? Elas são moléculas emaranhadas, estão todas emboladas ali dentro. Quando você joga água nessa farinha, elas vão se desembolando, vão esticando, e é por isso que é formado a rede de glúten e o ponto de véu. É o máximo de elasticidade que essas duas proteínas juntas, unidas, depois que você coloca, elas formam uma ligação química entre elas, e que forma esse glúten, forma a rede de glúten, deixando essa farinha elástica e bem lisinha. A sua massa fica lisa e ela fica tão lisa e tão elástica que quando você abre essa massa, ela fica translúcida, você consegue ver a luz passando por essa massa, que é então o ponto de véu. Então esse ponto de véu ele é formado com essa ligação dessas proteínas, da gliadina e da glutenina. E quanto melhor for essas proteínas e quanto maior for a quantidade de proteínas dessas duas proteínas na sua farinha, melhor vai se desenvolver essa rede de glúten e o ponto de véu da sua farinha, e você vai ter um pão de qualidade superior e de muito sucesso. Um pão que se desenvolve, que fermenta bem, que fica corado dentro do seu forno porque fermentou bem, que dá um belo salto de forno, que abre o miolo, que faz uma casquinha crocante, tá? Então escolha a sua farinha dessa forma, pelas proteínas e fazendo teste de hidratação. Não tem erro, pessoal. Aqui no meu canal tem esse teste, tem um vídeo onde eu falo, onde eu ensino a fazer o teste de hidratação da sua farinha. Ok, pessoal? Tudo de bom para vocês. Tchau, tchau.